Para evitar a propagação da Covid-19 em unidades prisionais, o Conselho Nacional de Justiça aprovou este ano uma resolução com algumas recomendações para serem adotadas por tribunais e magistrados. Dentre elas, o uso da videoconferência para as audiências de custódia, aquelas em que o juiz avalia se houve ilegalidade na prisão em flagrante. Esse é o assunto da terceira reportagem da série sobre as mudanças no judiciário que vieram a partir da pandemia. Muita gente num só lugar. Segundo os profissionais de saúde, um grande risco de contaminação pelo vírus que já provocou a morte de quase 1,5 milhão de pessoas no mundo. Agora imagine a situação de milhares de presos nas cadeias e de menores infratores em centros socioeducativos. Para evitar a propagação da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que recomenda medidas preventivas aos tribunais e magistrados. O texto veio passando por mudanças ao longo do ano. De acordo com a resolução, os juízes devem reavaliar as prisões provisórias, colocar em prisão domiciliar as pessoas presas com Covid-19 se não houver espaço de isolamento na cadeia. Devem levar em consideração também a prisão domiciliar para quem está preso por dívida alimentícia e cumpre pena em regime aberto ou semiaberto. Algemas devem ser usadas em casos excepcionais. No caso dos menores infratores em centros socioeducativos, os magistrados devem reavaliar a internação e substituí-la por medida em meio aberto, suspensão ou remissão. E o Poder Judiciário, por intermédio de seus juízes e tribunais, demonstrou bastante parcimônia nesta análise, uma vez que, pelo que foi apurado, a partir do Departamento de Monitoramento e de Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo, o DMF, a reentrada dessas pessoas que teriam sido postas em liberdade não teria sido um incremento na violência. O Judiciário também adotou a videoconferência para a audiência de custódia, aquela em que o juiz avalia se houve ilegalidade na prisão em flagrante em até 24 horas depois que ela ocorre. Este mês, o CNJ estabeleceu as regras para esse tipo de audiência, com uma instalação de câmeras de 360 graus na sala, o exame prévio do detento no IML e o direito dele conversar reservadamente com o defensor público ou com o advogado. O presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Luiz Fux, disse que sem audiência, o preso seria prejudicado. Não havendo audiência de custódia, o preso só terá a oportunidade de falar no seu primeiro momento de defesa, que é o interrogatório, com a justiça criminal abarrotada, que efetivamente não vai fazer essa audiência de custódia em 24 horas, vai fazer em meses, violando o direito do preso. O CNJ também criou o plantão extraordinário durante a pandemia. Esse plantão deve avaliar, por exemplo, habeas corpus e mandado de segurança, comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão. E também pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas. Houve um fomento à utilização das penas alternativas para o enfrentamento à pandemia, não só nos ambientes de confinamento, como nos demais. É muito interessante que se diga que o Poder Judiciário contribuiu com mais de 60 milhões de reais para o combate à pandemia, a partir das contas das penas alternativas. Essas foram orientações do CNJ. Mas, na prática, o que os juízes adotaram? Nós procuramos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Para desafogar o sistema prisional e conter o avanço da pandemia, os juízes anteciparam a progressão do regime semiaberto para o aberto. Colocaram em prisão domiciliar as gestantes e mulheres com filhos menores de 12 anos. Para os presos do grupo de risco e do regime semiaberto, a prisão domiciliar é avaliada caso a caso. Quem estava em regime semiaberto só conseguiu a prisão domiciliar nesses casos em que houve uma informação da equipe de saúde dizendo que, em razão da situação específica daquele sujeito, seria temerário mantê-lo preso. E então, nesses casos, por cautela, foram concedidas as prisões domiciliares. Os benefícios externos, como a saída dos presos e o direito de trabalhar durante o dia, foram suspensos de março a setembro no Distrito Federal, mas agora voltaram a ser concedidos.
Em setembro, nós julgamos que já havíamos tido êxito em boa parte do ano e essa recomendação, essa decisão foi revogada. Então, hoje, os presos saem para o trabalho, continuam tendo direito às saídas da mesma forma, porque exatamente penso que as medidas foram satisfatórias, deram certo.